Um usuário precisa verificar os sites recentemente visitados por meio do Microsoft Edge em sua configuração padrão, para organizar um relatório contendo as fontes usadas para consultar normas de recursos humanos nos sites oficiais do governo. O atalho por teclado para abrir a janela de histórico é... Bem, pessoal, quando a gente pensa no Microsoft Edge, a gente tem várias teclas de atalho, claro, como todos os navegadores. E aqui nós temos a letra A com Ctrl J, a letra B com Ctrl H, a letra C Alt F4, letra D Alt F1 e a letra E Ctrl mais F. Vamos ver cada uma dessas teclas de atalho. Percebe que o Ctrl J aqui é a tecla de atalho para exibir a lista dos downloads que o usuário realizou através do Microsoft Edge. Eu vou mostrar na prática. Então aqui está o meu navegador Edge, que é um navegador padrão que vem junto com o Windows 10. E se eu pressionar Ctrl J, que é o que eu fiz agora, percebe que ele abriu aqui a lista dos downloads. Então aqui eu posso visualizar quais foram os downloads de arquivos e itens que eu realizei através do Microsoft Edge. Então Ctrl J é a tecla de atalho para downloads. Qual é a finalidade da tecla de atalho Ctrl mais H que ali está citada? Essa serve para exibir a lista do histórico, que exibe as páginas que o usuário visitou anteriormente. Então se eu pegar agora ali o meu Microsoft Edge, vamos pegar de novo, e agora eu vou pressionar Ctrl H. Ctrl H. Percebe que apareceu agora a lista do histórico das páginas que eu visitei recentemente, porque essa é a finalidade aqui do Ctrl H, exibir o histórico de navegação do usuário. Isso tudo aqui usando, claro, o navegador Microsoft Edge, como ele pede. O Alt mais F4, essa tecla de atalho serve para fechar janela. Quando eu tenho várias guias abertas e eu pressiono o Alt F4, vou mostrar para vocês, ele vai abrir uma mensagem perguntando se eu quero fechar essas guias. Então aqui vocês vão ver que eu tenho uma guia carregada. Se eu clicar aqui no botão que significa nova guia, eu clico, ele abre uma nova guia e ali eu vou acessar um determinado site, como por exemplo o site do Google. Ok? Bem, agora se eu pressionar Alt F4, é o que eu vou fazer, ó, Alt F4, ele me dá a mensagem, deseja fechar todas as guias? Porque na verdade o Alt F4 serve para fechar a janela. Como eu tinha várias guias carregadas, se eu pressionar Alt F4, como ele vai ter que fechar a janela, ele primeiro me pergunta se eu desejo fechar todas as guias. E aí se eu clicar em fechar tudo, ele vai fechar, é claro. Eu vou cancelar para não fechar, para continuar aqui com o Microsoft Edge aberto para a gente conversar. Bem, então Alt F4 é fechar janela, mas se eu tiver várias guias, ele faz a pergunta antecipadamente. O Alt F1, na verdade, aqui tem uma pequena correção importante, ó. Alt F1, na verdade, a tecla de atalho que a gente usa para obter ajuda é simplesmente o F1, não é o Alt F1. Só F1 já dá acesso aos conteúdos de ajuda do Microsoft Edge. Então vamos fazer lá, estou aqui navegando no Edge, vamos abrir aqui um determinado local e eu pressiono F1. Assim que eu pressiono F1, ele abre uma nova guia com a ajuda do Microsoft Edge. Por exemplo, aqui ó, dicas do Microsoft Edge. Então F1 serve para acessar os conteúdos de ajuda do navegador Edge. Como em todos os programas, né? F1 é sempre relacionado à ajuda. E aqui temos o Ctrl mais F. Ctrl mais F é a tecla para localizar na página. Vem de Find. Então quando eu quero localizar algo nessa página, eu vou usar o Ctrl F. Vamos ver na prática também. Estou acessando aqui e agora vou pressionar Ctrl F. Aí apareceu aqui em cima uma barra, localizar na página. E eu posso digitar o texto que eu quero localizar, por exemplo, web. Aí assim que eu digitei o texto web, percebe que apareceu aqui, ó, já destacado, que ele localizou uma ocorrência de um total de 8 ocorrências nessa página que tem a palavra web. Isso porque o Ctrl F abre essa caixa chamada localizar na página, que eu digito uma palavra-chave ou um texto e ele tenta localizar isso dentro desta página. Bem, como a questão disse, né, pessoal, olha só, um usuário precisa verificar os sites recentemente visitados por meio do Microsoft Edge, em sua configuração padrão, para organizar um relatório contendo as fontes usadas para consultar normas de recursos humanos nos sites oficiais do governo. Aí ele pergunta, o atalho por teclado para abrir a janela de histórico, que vai mostrar então a lista com sites visitados anteriormente, é sem dúvida nenhuma a nossa resposta da letra B de Brasil, o Ctrl H, que eu acabei de mostrar na listinha, que é o que de fato acessa o histórico.
Bem, aqui nessa questão, então, nós podemos ver várias teclas de atalho do Microsoft Edge, que são muito importantes. Sempre que vocês estiverem estudando para concurso, não esquece, em relação aos navegadores, Microsoft Edge, Internet Explorer, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, é importante saber as teclas de atalho desses navegadores, porque elas muito caem aí nas provas de concurso. Assinale a alternativa correta sobre o bloco de notas do Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão. Letra A. Existe um recurso de criação de tabelas igual ao Microsoft Word 2016. Letra B. É possível trocar a fonte de letra de um texto digitado. Letra C. Imagens podem ser incluídas em um texto criado no bloco de notas, porém apenas copiando a partir da área de transferência. Letra D. É possível alterar a cor das letras de um texto digitado? E a letra E. O bloco de notas tem um recurso de corretor ortográfico, mas não corretor gramatical. Bem, pessoal, para saber essa resposta, a gente tem que abrir o bloco de notas. Então, eu vou pegar aqui o meu bloco de notas no meu Windows 10, vou abrir ele para vocês aí, já está aparecendo na tela. O bloco de notas é um editor de textos muito simples. Por exemplo, eu vou digitar ali, ó, aulas, cursos, concursos, mouse, teclado. Bem, digitei vários textos ali, certo? Vou mudar algumas formatações. Observa, quando a gente clica no menu formatar do bloco de notas, aqui tem a opção formatar fonte. Aí eu clico, ele abre uma caixa de diálogo que me permite alterar o nome da fonte. Então posso mudar aqui a fonte, por exemplo, para Courier, para Cambria. Eu vou alterando o nome da fonte de acordo com a minha necessidade. Então vamos alterar aqui para fonte Cambria. Vou escolher, em vez de deixar regular, posso escolher itálico, negrito ou ainda negrito e itálico. Eu vou escolher negrito. E posso alterar também o tamanho da fonte, vou usar ali tamanho 26. Percebe que então, como alterações na formatação de fonte, a gente pode alterar o nome da fonte, podemos alterar o estilo da fonte entre regular, itálico, negrito, negrito itálico e também o tamanho da fonte, né? E aí eu vou confirmar dando OK. Perfeito, agora percebe o seguinte, isso é o que eu posso alterar. Nada mais do que isso, porque a cor da fonte, por exemplo, eu não posso alterar. Outra coisa, o bloco de notas só aceita texto, caracteres textuais, numéricos ou alfanuméricos, quer dizer, letras, números, dígitos, caracteres, mas ele não aceita imagens, gráficos, não aceita tabelas. Outro detalhe importante, quando a gente pede para salvar um arquivo no bloco de notas, já que ele é um editor de textos muito simples, ele vai salvar o seu arquivo por padrão com a extensão .txt, que significa justamente texto sem formatação, porque o que ele faz é basicamente salvar o texto em si, mas diferente do que acontece em outros programas que permitem muitas formatações, o bloco de notas é muito restrito quanto a isso. Então agora, lendo passo a passo, a letra A dizia, existe um recurso de criação de tabelas igual ao Word 2016. Não existe, porque o bloco de notas não aceita a inserção de tabelas. O Word aceita, mas o bloco de notas não. Aliás, como eu disse, só aceita caracteres, então não aceita tabelas, imagens, gráficos, nada, é só caracteres mesmo. Letra B. É possível trocar a fonte de letra de um texto digitado? Aí sim, resposta a letra B é o gabarito, porque a gente fez isso, né? Vamos só relembrar aqui de novo, ó, peguei o meu bloco de notas, cliquei lá no menu formatar, fonte, e aí eu alterei o tipo da fonte. Então eu posso escolher aqui que se eu quero a fonte Arial, se eu quero a fonte Cambria, se eu quero negrito, sem negrito. Então agora eu vou botar a fonte Arial aqui, ó, regular, sem negrito. O tamanho da fonte aqui eu vou colocar a fonte 18 e vamos confirmar clicando no OK aqui. Pronto, já mudei a formatação de novo. Então sim, está certo dizer que é possível trocar a fonte de letra de um texto digitado, porque isso acabamos de fazer. A letra B, então, é o gabarito. Só que a letra C diz assim, imagens podem ser incluídas em um texto criado no bloco de notas. Errado. Porém, apenas copiando a partir da área de transferência. Nem copiando a partir da área de transferência. Não pode. Imagem não pode colocar no bloco de notas, ele não aceita. A letra D, é possível alterar a cor das letras de um texto digitado. Errado também. Ele permite alterar entre negrito, itálico, fonte regular, o tamanho da fonte, o tipo da fonte, mas a cor da fonte ele não altera. Então não é possível alterar a cor das letras de um texto digitado. Errado ali.
E a letra E disse: o bloco de notas tem um recurso de corretor ortográfico, mas não corretor gramatical? Errado também. O bloco de notas não tem nenhum recurso para verificação ou correção ortográfica e gramatical. Quem tem isso é o Word, que tem lá o botão ortografia e gramática, mas o bloco de notas não tem nenhum recurso para verificação ortográfica ou gramatical. Errado a letra E também. Bem, pessoal, sendo assim, a nossa resposta ficou de fato a letra B de Brasil. Sem dúvida nenhuma, aqui uma questão interessante sobre esse acessório editor de texto chamado bloco de notas. Diz assim: considere a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão. E ali vem uma planilha com diversos valores e a questão diz: assinale a alternativa que indica a formatação correta ao se selecionar o intervalo entre as células A1 e A5 e pressionar o ícone destacado a seguir na guia página inicial dentro do grupo número, que é esse iconezinho que vocês enxergam aqui com 3 zerinhos, né? E aí ele pergunta como vai ficar isso. Se o resultado vai ficar como mostra a letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E. Bem, para entender isso nós temos que olhar na prática. Então vem comigo aqui, vamos pegar o nosso Excel. E aí eu estou mostrando para vocês o meu Excel 2010. A questão disse para selecionar as células A1 até A5, que é o que eu acabei de fazer, clicar na guia chamada página inicial, e aqui nós encontramos um grupo chamado número. E nesse grupo número nós temos aquele botão que a questão pede, que são esses 3 zerinhos. Primeira pergunta, qual o nome desse botão? Acompanha comigo, é o botão separador de milhares. E o que o botão separador de milhares faz? Ele basicamente coloca separador de milhar quando necessário, isto é, aqui em relação ao 1000 tem que ter separador de milhar, teria que ter o separador de milhar é o ponto, então vai aparecer um pontinho depois do 1 e antes do 0 aqui. Entre o 2 e 1 aqui em 2100 também precisa de separador de milhar. O 300 não chegou na casa dos milhares, não precisa. O 20 não chegou na casa dos milhares, não precisa. E o 40.000, sim, chegou na casa dos milhares, então o separador de milhar vai depois aqui de 40, 4, 0, e o pontinho, e aí vem 3 zeros. Então a primeira coisa que esse botão faz é colocar separador de milhares quando necessário. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, quando a gente clica nesse botão, ele também acrescenta vírgula e 2 casas decimais. Mesmo que o valor não apresente casas decimais, como é o caso, aí ele bota vírgula 00 para representar essas 2 casas decimais. Então vamos ver isso acontecendo agora. Vou clicar no botão separador de milhares agora e percebe que ficou separador de milhares só quando necessário, que é no caso do 1000, do 2100 e do 40.000. No caso do 300 e do 20, como não é necessário separador de milhar, ele não colocou. Mas, além disso, em todos os casos ele colocou vírgula 00. Isso porque o botão separador de milhares ele coloca separador de milhar quando necessário, vírgula e 2 casas decimais. Em todos os casos ele bota vírgula e 2 casas decimais. Mesmo quando não tem casas decimais, daí ele coloca vírgula 00 para representar essas casas decimais. Além disso, quando a gente clica nesse botão separador de milhares, ele também formata as células para o padrão contábil sem exibir os símbolos da moeda. Porque se eu clicar nesse botão que se chama formato de número de contabilização, que está aqui do ladinho, que tem umas moedas empilhadas com uma cédula, aí esse botão, além de colocar tudo que o botão separador de milhares fez, que é separador de milhar quando necessário, vírgula e 2 casas decimais, o botão formato de número de contabilização formata também para o padrão contábil, só que exibindo o símbolo da moeda. Já o botão separador de milhares formata para o padrão contábil sem exibir o símbolo da moeda, só colocando aí separador de milhar quando necessário, vírgula e 2 casas decimais. Então vamos lá na questão buscar a resposta correta, só pode ser então a nossa letra A de América a resposta para essa questão, porque aqui é que tem separador de milhar no 1000, no 2100 e no 40.000, porque é só quando necessário, no 300 e no 20 não tem, e em todos os casos tem vírgula 00, porque esse botão sempre coloca vírgula 2 casas decimais, mesmo quando não existe ele coloca vírgula 00 para responder, para demonstrar. Então resposta a nossa letra A de América, questão bem importante aí sobre o botão separador de milhares que pertence ao grupo número da guia página inicial do nosso Excel 2010. Ao acionar a tecla de função F7 no Microsoft Excel 2013 em português,
Um assistente administrativo, letra A, iniciou uma verificação de ortografia. Letra B, salvou a pasta de trabalho aberta. Letra C, abriu uma nova planilha em uma pasta de trabalho. Letra D, inseriu um rodapé na planilha. E a letra E, apagou as bordas criadas em torno dos dados selecionados da planilha. E aí, pessoal, qual é a função dessa tecla de atalho chamada F7 no Excel? Acompanha comigo então, vou mostrar passo a passo. Aqui eu tenho uma planilha do Excel, deixa eu mostrar para vocês. E geralmente quando a gente começa a digitar dados na planilha, vamos colocar aqui o valor 1, 2 ou 3, a gente pode, claro, ir acrescentando textos nas células dessa planilha. Vamos supor que eu resolvo escrever aqui, ó, aulas. Vamos botar aqui, ó, aulas. E aí eu boto aulas com Z ali, ó. E aí, depois de fazer isso, eu clico aqui na guia revisão, e aí vamos localizar na guia revisão um botão chamado verificar ortografia. E aí percebe que esse botão tem como sua tecla indicada, ali mesmo do lado está aparecendo, o F7. Então cliquei aqui na guia revisão, no botão verificar ortografia, ou pressiono a tecla de atalho F7. Aí quando eu clico, ele vai abrir a caixa de diálogo para começar o processo de verificação ortográfica. E aí ele me disse, ó, não consta do dicionário a palavra aulas com Z, não consta. Então ele localizou ali e me dá como sugestão trocar por aulas com S. Eu posso ignorar para não alterar, posso adicionar ao dicionário, ele vai colocar aulas com Z no dicionário. Posso alterar, aí ele vai alterar aulas com Z pela sugestão aulas com S. Posso pedir inclusive para mandar para a lista de autocorreção, que aí durante a própria digitação, se eu digitar de novo aulas com Z, durante a digitação ele já troca para aulas com S. Mas eu vou só pedir para alterar mesmo aulas com Z para aulas com S. Vamos clicar ali então na opção alterar e ver o que acontece. Ó, cliquei. Aí pronto, ele disse a verificação ortográfica foi concluída e você está liberado. Alterou ali, eu tinha digitado aulas com Z para aulas com S. E percebe, vou repetir, que para isso eu poderia ter usado ou clique aqui no botão verificar ortografia da guia revisão. Então posso clicar aqui nesse botão verificar ortografia, repetindo da guia revisão, ou pressionar F7. Porque se eu pressionar F7, é o que eu vou fazer agora, ó, pressionei F7. Ele abriu a mesma ideia de começar a verificação ortográfica. Só que como eu já fiz a minha verificação ortográfica, ele diz, deseja continuar a verificar do início da planilha? Aí eu disse sim, e ele disse que está concluída porque não encontrou nenhum erro. Agora é claro, se eu voltar a digitar outra palavra com ortografia errada, vamos colocar ali, ó, curso com cedilha. Aí eu peço agora para pressionar o F7 de novo, e aí ele me mostra agora dizendo que curso com cedilha ele não encontrou, e se eu quero alterar para curso com S. Pedi para alterar, pronto, terminou a verificação também. Então dá para pressionar o F7 aí como tecla de atalho. Portanto, aqui a resposta bem simples, né, pessoal? Ele falou sobre o F7, a resposta tem que ser a letra A de América, iniciou uma verificação de ortografia. É isso que acontece no Excel quando pressionamos F7. Aliás, tecla de função famosíssima nas provas de concurso aí que a gente não pode esquecer. Com relação aos conceitos sobre internet, assinale a única alternativa incorreta. A única incorreta. Vamos ver aqui então, pessoal. A letra A dizia, a combinação de teclas Ctrl e P, Ctrl mais P, possibilita a impressão de páginas nos navegadores web. Essa não posso responder porque essa está correta, ele pediu a incorreta, porque sim, Ctrl P em todos os navegadores é a tecla de atalho que me permite imprimir, é a tecla de atalho para imprimir. Ctrl P está correto, então, para imprimir em todos os navegadores web, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge e assim por diante. Então, não posso responder a letra A porque ele pediu a incorreta. A letra B, URL Uniform Research Locator. É o endereço de um recurso disponível na internet? Nesse endereço não é possível identificar a natureza ou a localização do recurso? Pessoal, incorreta a letra B. Já é o gabarito, está incorreto, porque olha só, o começo está certo, o URL significa Uniform Research Locator, que é o localizador de recursos uniformes, é endereço sim, é endereço dos recursos disponíveis na internet, até aqui o ponto está certo. Porque quando eu tenho http://www.veonconcurso.com.br, tudo isso é a URL para acessar o site do sistema Veon Concurso. Quer dizer, a URL vai desde o protocolo HTTP, passando pelo domínio
pelo serviço www, significando que a natureza desse serviço é a World Wide Web, passando pelo domínio veonconcurso.com.br, e inclusive eu posso ter depois, tipo, /provas/arquivo.pdf. Aí tudo isso seria a URL para chegar no arquivo PDF que eu tenho lá dentro do site da Veon, por exemplo. Então, quando ele diz que nesse endereço chamado URL não é possível identificar a natureza ou a localização do recurso, está errado, porque a natureza do recurso vai indicar se ele é um recurso, por exemplo, página da web, e aí vai ter o www para indicar que faz parte desse serviço chamado web, então a natureza é a web, e também ele identifica assim a localização do recurso, porque no momento que a URL descreve o domínio, ele está indicando, inclusive com os seus subdiretórios, tipo veonconcurso.com.br /provas/provas.pdf. Tudo isso é o caminho, é o endereço para se chegar naquele recurso, portanto também deu a localização daquele recurso. Tanto é que o URL significa localizador de recursos uniformes. A base de uma URL é permitir sim localização dos seus recursos e também a natureza. Se é uma página da web, o HTTP vai indicar como protocolo, indicando que é uma página da web. Se é um arquivo, aí pode ter o protocolo FTP, indicando que aquilo é um arquivo e é para fazer a transferência de arquivos. Portanto, sim, é possível numa URL identificar a natureza e também a localização do recurso, é que ele disse que não era possível. Errado a letra B. Então já é o gabarito, porque ele pediu a incorreta. A letra C, deixa eu sair aqui para não atrapalhar vocês, assim, site é uma coleção de páginas da web, isto é, de documentos acessíveis através da internet. Perfeito, um site é uma coleção de várias páginas da web que compõem um determinado site. Tá corretíssimo, não pode responder a letra C. A letra D, navegador web é um programa que tem a capacidade de exibir páginas armazenadas em servidores web. Perfeito, o navegador o Google Chrome é um navegador, o Internet Explorer é navegador, o Mozilla Firefox, o Microsoft Edge. Todos esses navegadores, os chamados browsers, são programas utilizados para acessar as páginas da web, e essas páginas da web estão armazenadas em servidores web. E à medida que eu uso um navegador, eu acesso as páginas que lá estão armazenadas nesses servidores. Portanto, correta a letra D, não posso responder, né? Ele pediu a incorreta, é sempre bom lembrar. Aqui ele diz a URL http://www.teresina.pi.gov.br é um exemplo de endereço eletrônico de um órgão governamental brasileiro. Perfeito, porque a extensão gov.br aqui é o tipo de domínio gov, indica que é de um órgão governamental, e o .br indica que foi registrado no Brasil, portanto, órgão governamental brasileiro. Isso aqui é uma URL, ó, que indica sim a localização do recurso e também a natureza, nesse caso o HTTP, dizendo que a natureza desse recurso são páginas da web que serão acessadas. Então aqui a incorreta é a letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e sempre lembrando, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, também se inscreve aqui no nosso canal e não deixa de ativar aquele sininho, é muito importante ativar o sininho para receber notificações cada vez que publicamos novas aulas. Valeu, pessoal? Espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!